Tudo bem com você? Você está no Estação Educação, preparatório para o SAEB. Está se preparando? Vamos para a aula de hoje? Hoje a aula é sobre coesão textual. Eu sou a professora Gisele Manhães e a nossa disciplina é Língua Portuguesa. Vamos aprender? Vem comigo! E aí, coesão textual, que é o nosso assunto. O que é coesão? Já ouviu falar sobre um texto coeso, onde as palavras estão bem relacionadas entre si? Um exemplo, vamos lá. Se eu quiser falar assim, Pedro parecia estranho. Ele não falou com ninguém. Veja bem agora no texto, na frase que eu citei. Ele não falou nada com ninguém. Ele, a quem me refiro? A Pedro. Já pensou você começar escrevendo um texto e ficar repetindo os substantivos? Ah, não! Vamos mudar? Vamos fazer algo para substituir? Vamos! Então vamos aprender o que seria coesão textual. O que seria isso? É responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que se refere. Claro que eu vou trabalhar com mais exemplos. Citei apenas um de Pedro. Eu poderia criar uma frase com Pedro, citando duas vezes. Pedro chegou tarde. Pedro é meu amigo. Ah, vamos mudar, né? Repetir palavras, repetir substantivos. A língua portuguesa é tão rica em pronomes, palavras sinônimas. Olhe no slide, olha como eu estou explicando para você. Nesse tipo de coesão são usados pronomes e expressões adverbiais para evitar repetições. Claro que nós temos também palavras sinônimas, como citei. E quando a gente usa, a gente evita repetições ao longo do texto. Vamos para alguns exemplos. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Podemos observar que o pronome eles retoma um termo. Que é isso, professora? Retomar? É fazer referência a algo já citado. E o que é que foi citado? Eles se refere a quê? Aos alunos do terceiro ano. Tem uma classificação que se dá a esse tipo de coesão. Coesão anafórica. Aguarda um pouquinho. Vamos para outro exemplo. Só desejamos isto. Férias. Olha o pronome isto. A quem se refere? Férias. Então, existem momentos que um pronome se refere a algo já dito anteriormente e existem momentos que o pronome se refere a algo que ainda será mencionado, algo que ainda será dito. Que é o caso da coesão, catafórica. Vamos falar sobre isso. Aguarde. Temos mais um exemplo. Mariana comprou um carro novo. O veículo é o lançamento do ano. Você pode observar que veículo está destacado. Por quê? Veículo se refere a um termo já citado. Qual termo? Se refere ao carro novo, a um carro novo. Então, vamos falar sobre coesão de um termo
que se refere a algo que já foi mencionado ou a algo que será mencionado. E agora eu apresento a você que está aí anotando todas as informações. Coesão anafórica é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu. Eu dei um exemplo, falei sobre Pedro, falei sobre o carro de Mariana e depois falei que o veículo recuperou o carro de Mariana. O que é recuperar? Retomar algo já dito. Coesão anafórica. Um exemplo. Essa é a professora Gisele. Bom, ela trabalha com a língua portuguesa. Ela se refere a Gisele, a professora Gisele. Por isso que é uma coesão anafórica, porque o termo, o pronome ou uma palavra sinônima se refere a algo que já foi mencionado. E eu tenho também a coesão catafórica, que já é um pouco diferente. É um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo, igual o exemplo citado. Vamos lá, vamos pensar assim: eu quero isto, férias. Eu quero isto, passear com meus avós. Esse isto se refere a algo que vai ser dito logo à frente. Por isso que é uma coesão, é um elo. Professora, está tudo ligado, as palavras estão ligadas, professora. Por quê? Porque quando eu falo eu quero isto, fui à feira e comprei isto, 2 pontos, comprei maçã, banana, pera. Esse isto se refere a algo que ainda vai ser mencionado. Por isso que é uma coesão catafórica. Tá anotando? Olha esse exemplo que legal. Cláudia olhou-a e disse. Observe que eu tenho agora o pronome oblíquo a. Cláudia olhou a. Esse a faz referência a quem? Vamos continuar lendo? Cláudia olhou-a e disse: Giovana, pare com isso. Ó, está se referindo a Giovana. Vamos ver outro exemplo. Vitória chorou. A jovem não gosta de ser contrariada. A jovem se refere a Vitória. Termo que já foi mencionado. Então hoje vimos que em um texto a gente não precisa repetir um termo, falar assim toda hora falando o mesmo substantivo. Não, podemos usar outros elementos que retomam ou que vão estar me ajudando a citar algo que ainda virá. Aprendeu? Coesão anafórica, catafórica. Olha essa tirinha para finalizarmos. Esse noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. Eu adoro. Olha o segundo quadrinho. Isso não passa de sensacionalismo. Isso o que, professora? Isso o que? Isso está se referindo ao que está no primeiro quadrinho. Ao fato de esse noticiário não ser informativo. Então, o segundo quadrinho, com o pronome isso, retoma, que é um pronome demonstrativo, retoma um termo dito anteriormente. Por isso que eu tenho uma coesão nesse segundo quadrinho com o pronome isso, anafórica. Então, hoje, vimos que ao escrever um texto, não precisa ficar repetindo substantivos se eu tenho pronomes que me ajudam na substituição. Com isso, as palavras estarão ligadas, estarão relacionadas. Então, aprendemos também que a coesão anafórica
e catafórica ajudam na elaboração de um texto. Preciso trabalhar o meu texto, preciso escrever de uma forma que, exemplo, eu conheci Laura. Laura estava bem arrumada. Inventei. Laura 2 vezes. Eu conheci Laura. Ela estava bem arrumada. Então eu tenho pronomes advérbios, tenho advérbios, palavras sinônimas que me ajudam a elaborar tudo que eu tenho para escrever em texto. Aprendeu? Anota as dicas, é sempre bom. Então, a aula de hoje finalizamos aqui. Um abraço.